Olá, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso curso de Exegese no Novo Testamento, em Estudos no Novo Testamento, tá bom? Meu nome é João França, você já nos conhece. Estamos estudando os passos para se fazer uma exegese bíblica. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o terceiro passo, que é o passo da crítica textual do Novo Testamento, primeira parte. Eu dividi esse estudo em duas partes para facilitar o aprendizado do aluno em relação a esta disciplina, tá bom? Então nós vamos seguir aqui no estudo sistemático e temático desse tema importantíssimo para a exegese. A nível de introdução, eu posso dizer o seguinte, que a crítica textual no Novo Testamento ela é uma disciplina que deve ser estudada com um certo apreço, pois ela é de fundamental importância para os procedimentos exegéticos. Se você quer fazer exegese, se você quer estudar exegese, é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento sobre a disciplina crítica textual ou manuscritologia do Novo Testamento. Tais procedimentos trazem substância à pregação dominical na igreja. Quando eu conheço mais sobre esse assunto, quando eu entendo mais sobre a relação das perícopes, quando eu entendo a questão daqueles colchetes que aparece lá no texto da Bíblia Sagrada, eu passo a ter uma visão melhor e mais ampla do tema envolvido na manuscritologia e no texto grego de modo geral, ok? Então nós vamos trabalhar isso aqui. O desconhecimento também desta disciplina é geral entre muitos ministros da palavra. Muitos pastores não conhecem, não sabem como fazer o procedimento de crítica textual do Novo Testamento. E assim há uma deficiência gigantesca na tarefa ministerial quando não se conhece essa questão do procedimento da crítica textual ou da manuscritologia, ok? Hoje nós vamos considerar um pouco este assunto. Não será um assunto esgotativo, nós não vamos esgotar todo o conteúdo. Nós vamos apenas pincelar algumas coisas relacionadas a esse tema, ok? A primeira questão que nós vamos considerar aqui é a questão do que é crítica textual, ou a definição de crítica textual. Eu coloquei aqui 3 definições que são importantes para a gente entender o que é essa disciplina. Define-se crítica textual como sendo o estudo do texto neotestamentário, com o propósito de assegurar que as palavras que nós lemos hoje correspondem de forma mais plena possível àquelas que os apóstolos e evangelistas escreveram tantos tempos atrás. Ou seja, é aquele procedimento de que a Bíblia que eu leio na minha tradução, ela está de fato reproduzindo o texto original escrito há tantos anos atrás pelos seus autores originais. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios que eu leio de Paulo, ela de fato, a tradução que eu tenho, ela reproduz aquilo que está no original e que remonta ao período do autógrafo, do texto original do autor. Essa é uma questão. Salienta-se também que a sua tarefa, a tarefa da crítica textual, consiste em determinar com a maior exatidão possível o texto grego que deverá servir de base para a tradução e a pesquisa posteriores. Essa é a segunda definição que eu acho interessante, que é exatamente a tarefa de tentar determinar com exatidão o texto grego usado, que vai servir para a base daquela tradução que você está lendo ou que você pretende ler, e também para pesquisas posteriores em relação a determinados textos bíblicos, pois considera-se como o segundo passo da exegese. Qual é o segundo passo da exegese? A crítica textual. Esse é o segundo passo da exegese. Nós estamos colocando como terceiro porque nós abordamos outros temas relacionados à própria exegese, que nós falamos sobre análise literária, para poder delimitar e determinar o texto, como nós vimos na última aula. Ok? A necessidade, a outra definição aqui é crítica textual ou manuscritologia, ela é a necessidade de reconstruir o texto original. Isto é, o texto que provavelmente tenha saído das mãos do seu autor. Ok? Então, essas 3 definições elas nos ajudam a entender qual é a tarefa, o objetivo da crítica textual ou da manuscritologia. Ok? Então, consideremos agora conhecendo o aparato crítico do Novo Testamento. Quando eu tenho para um bom procedimento exegético, se faz necessário o conhecimento basilar de como trabalhar o aparato crítico nas edições acadêmicas dos textos sagrados.
você vai ter o bloco do texto e abaixo do bloco do texto vai ter umas notas, vai ter umas informações. Essas informações que estão ali nós chamamos de aparato crítico. Isso você encontra na Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é a prática da crítica textual ou manuscritologia do Antigo Testamento, nesta Bíblia chamada BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Bem como do Novo Testamento, o The Greek New Testament. Nós vamos trabalhar o The Greek New Testament nessas aulas, ok? Nessas duas aulas que teremos. Existe também um outro texto padrão, né, que é usado também para exegese, que é o texto, a 28ª edição do Novo Testamento Greek, né? Então, Greece, né, o Novo Testamento Greece, que é a 27ª edição, usando o mesmo texto base do The Greek New Testament, só que com outros sinais e outros pontos e outras indicações de leituras diferentes dessa tradução The Greek New Testament. O The Greek New Testament será usado na nossa aula pela simplicidade e pela clareza com que ele apresenta as variantes textuais. E também é porque boa parte dos procedimentos feitos nas academias de exegese, nos seminários teológicos, eles geralmente usam o The Greek New Testament, ok? Percebe-se-á que existem certos procedimentos para a avaliação do aparato crítico e da sua decodificação. Esta avaliação e essa decodificação nós veremos na segunda aula sobre manuscritologia. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre como acontecem esses procedimentos e vamos falar um pouco sobre como eles são compreendidos à luz de tudo que nós estaremos estudando, ok? Como avaliar o aparato crítico no Novo Testamento, né? Quando se usa uma edição crítica do Novo Testamento, de imediato nota-se que no texto grego tem uma nota de rodapé e abaixo existe uma gama de informações. Essas informações começam da seguinte forma. E as formas são as seguintes. Primeiro você vai ter a nota de rodapé, aquele de número 1 que você está vendo aí, nesse número 1 lá em cima. Você vai ter uma chave, dentro da chave você tem a letra A, que indica o grau de certeza da variante, assegurando que o texto é certo. O maiúsculo, o A maiúsculo, dentro do chaves é chamado de grau de certeza, assim como B, como C e como D. Então A, B, C e D são os graus de certeza que aparecem, os graus de certeza, né, que aparecem dentro da leitura do aparato crítico. O grau B indica que o texto é quase certo, o grau C indica que é difícil estabelecer a autenticidade do texto, da palavra, da leitura variante. E a letra D indica que o termo raramente é usado e é bem provável que não de pertencer ao original, ou seja, provavelmente não aparece no original. Então, quando você tem essas informações e depois disso aí são apresentadas as testemunhas que apoiam a referida leitura, que sempre aparecem na seguinte ordem. Olha só, quando você vai ver no aparato, sempre vai aparecer assim, a ordem no aparato será manuscritos gregos, por exemplo, os papiros, maiúsculos, minúsculos e lecionários. Depois você tem as versões, começando pelas latinas, seguindo para as siríacas, as coptas e as demais. E por fim segue-se o testemunho dos pais da igreja, que são a patrística. Então você vai ter essas informações lá, tipo como foi que Agostinho usou, né, quando Agostinho escreveu um determinado texto, usou aquela palavra, usou aquela variante, usou aquela tradução, né? Isso é importante na reconstrução do texto manuscritológico, ok? E aí você tem um exemplo do testemunho. Eu vou pegar o texto de Mateus capítulo 6, verso 13 e usar como exemplo para esta aula. O texto de Mateus 6, 13 diz: Kaimen ezegenekes remas ens perasmos ala risai remas apó tu porenu, né? Poneru. E aqui é interessante que a palavra poneru tem uma nota de rodapé logo em cima, o número 4. E aí embaixo, depois da linha, você tem o número 4. A palavra poneru é repetida com a chave lá, letra A, né, indicando o grau de certeza. De fato, a leitura é essa, poneru. E aí depois ele vai apresentar para nós os testemunhos, aquilo que atesta para aquela leitura. Quais manuscritos gregos apresentam essa leitura de poneru? Então ele vai ter lá os manuscritos gregos todos colocados. Depois que você analisa todos os manuscritos gregos, você tem a linha das versões, né?
várias versões. Depois das versões você tem a patrística, e na patrística você vai ter lá Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Hilário, Cassiano, Nazianzenos, Gregório de Nissa, Cloromátios, Agostinho, e aí tem outros manuscritos, né? Pedro de Laodiceia, Maximinius, o Confessor, e por aí vai. Então você tem a patrística, os pais da igreja dizendo assim, em alguma obra que eles escreveram, que o final do texto de fato é Poneru, ok? Essa é a ideia. Após a apresentação das testemunhas a favor da leitura que está no texto, ou seja, o texto padrão que está sendo usado pela UBS, o The Green New Testament, coloca lá a expressão no finalzinho, Alar, Sai, Remas, Apó, Tu, Porenu. Então, essa expressão, essa palavrinha Porenu, que aparece ali, né, Poneru, que aparece lá no texto, indica exatamente que é uma leitura confiável. Então, depois que se apresenta as leituras que apoiam essa leitura como está no texto grego adotado pela versão, insere-se uma barra dupla para iniciar-se uma nova leitura, uma nova variante divergente do texto que é adotado, do texto padrão. Lembra, o texto padrão termina com Tu Poneru, então o texto adotado tem isso. Mas apareceu na pesquisa dos manuscritos, apareceu um manuscrito que tem uma outra leitura, que não termina com Poneru. Ok? E aí você tem novamente o texto. Eu vou colocar mais uma vez o texto para você entender. Então tem Mateus 6,13. Kai, me, ezeneques, rimas, espeirasmon, alá, risai, rimas, apotu, poneru. Então aí você percebe, por exemplo, que novamente você vai ter lá a construção do que nós vimos na projeção anterior, né? Poneru, aí você tem os manuscritos, tem lá as versões, tem o testemunho da patrística apresentando. O aluno deve observar que sempre há uma barra dupla diagonal que indica uma nova leitura variante. Uma vez que houve o processo de recópia, certamente foram inseridas, às vezes de forma involuntária e outras de forma voluntária, alterações no texto grego que estavam sendo copiados. Né? Essas alterações geraram o que nós chamamos de leituras variantes, conforme observamos no exemplo a seguir. Note que a leitura termina com Maximus, o Confessor. Aí tem a barra, né, diagonal dupla, né, o paper, né, indicando lá, e eu tenho lá a expressão agora com outra palavra acrescentada, Poneru, Amen. Poneru, Amen. E aí você tem lá os versos 17, né, e aí você tem lá o testemunho de Cirilo de Jerusalém. Depois tem outra barra dupla, né, Poneru, Rotisu, Estin, Rei, Pasileia, Kai dinamis, Kai doxas, estus, aionios, amen. Então ele já esticou, já houve um acréscimo da palavra poneru com outra construção gramatical feita dentro do texto, né? Do mal, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que é a expressão lá, Rotiso esti re basileias kai dinamis kai redoxas estu aionias. Amém. E aí ele coloca uma gama de informações, de manuscritos e tudo mais. Ele abre um parênteses para informar que alguns manuscritos colocam lá a expressão doxas tu patros kai tu riu kai tu hagiu pneumatos es, né? Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fecha. Então tem um manuscrito que tem essa expressão também. E aí mais à frente você vai encontrar outro manuscrito lá, Aionios to Amen, né? E aí coloca a versão siríaca, né? Omite a palavra Amen e ele vai colocar lá outras versões, né? E aí ele coloca lá a patrística também, a de Ateceron, as Constituições Apostólicas de Crisóstomo, né? Crisóstomo lá. E aí uma outra barra aparece, né? Diagonal dupla, colocando apenas Poneru, Rotisu, Estin, Re, Dinames, Eston, Aionios, Tu, Aionion, né? Então, novamente, barra dupla, né? Ele coloca qual é o manuscrito que tem lá, né? A versão que coloca, e outra barra dupla lá
Poneru roti su estin re dinamis kai redoxas estun aionios amen. E aí coloca versões, o líder aqui omite a palavra amém também. Outra barra, poneru roti su estin re basileias kai redoxas estu aionios amen. Está lá na siríaca corrigida. Poneru roti su estin re basileias tu patros kai tu riu kai tu hagio pneumatos estus aionios amen. E aí ele coloca lá o manuscrito que traz a informação nessa construção. Então, o que você vai fazer? Você vai ver essas leituras variantes e você vai usar critérios para escolher qual leitura adotar na sua exegese. Se você vai concordar com o que a comissão apresenta lá, em terminar em Poneru, ou escolher alguma dessas leituras que acha que faz sentido ao texto como um todo. Lembra lá que você vai ver lá os parênteses informando essas leituras, né? Nas nossas versões. Ok? Então isso é importante você ter esse conhecimento. Agora, como saber que leitura escolher para a exegese? Qual a leitura, né? E aí tem critérios para a avaliação da leitura variante. No procedimento exegético, faz-se necessário ao exegete escolher qual variante textual julga representar melhor o autógrafo. A palavra autógrafo se refere ao primeiro documento produzido pelo autor original, ou seja, a primeira carta de Paulo, né, a Coríntios, a carta de Romanos, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus. Então, a primeira obra escrita a gente chama de autógrafo. Esse autógrafo não existe mais. O que existe são cópias desse autógrafo nas línguas originais, em grego, né? E, como nós vimos, existem variantes dessa leitura textual, né? Textos incluídos, textos omitidos. E aí vem a grande questão, como lidar, como resolver com essa questão, como lidar com esse problema, como lidar com essa temática importantíssima. E aí, gente, a gente precisa seguir alguns critérios, né, para escolher qual texto reproduz o texto original. Então, o critério da evidência externa. Aqui são sumarizadas as evidências externas para a escolha de uma leitura divergente no texto grego. Os critérios baseados na evidência externa avaliam, sobretudo, o quê? A quantidade geográfica desses manuscritos, o tipo a qual pertence e também a sua datação. Então, esses critérios são os seguintes. Veja que o primeiro critério é bem interessante. Os manuscritos mais antigos devem ser preferidos, incluindo as versões. Ou seja, a antiguidade de um manuscrito pode, não quer dizer que faz, mas pode representar a leitura original. Quanto mais perto do autógrafo, mais a possibilidade de se estar lendo as palavras originais. Mas uma contraposição em relação a esse critério é que esse critério deve ser relativizado, pois pode-se estar lendo uma corrupção mais antiga do autógrafo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse celular e vamos supor que esse texto aqui, que esse celular seja o texto original escrito, por exemplo, pelo primeiro autor sagrado. Vou pegar aqui o exemplo de João, né? João escreveu a primeira epístola de João. Então ele escreveu esse texto, ele pelo uso acabou sendo desfeito, mas fizeram cópia dele. Essa cópia aqui é a cópia mais próxima, por exemplo, do ano 200. Exemplo, o ano 200. E tem uma outra cópia do ano 500. Então, nesse critério a cópia mais próxima parece reproduzir o texto original, ok? Mas pode também reproduzir a primeira corrupção do texto original, ok? Então, precisa sempre tomar cuidado com esses critérios. Então, o primeiro critério basicamente é este. Muito bem, então a gente precisa sempre considerar isso aqui, tá? Para não nos afobarmos nisso. Então, esse é o primeiro critério. Vamos observar agora o segundo critério desse tema. O segundo critério é que os manuscritos mais recentes devem ser preferidos se ele remontar a um texto original antigo.
O texto que serviu de base ao manuscrito mais recente deve ser mais antigo. Neste passo, deve ser preferido como leitura correta. Ou seja, eu tenho um texto que é bem recente, mas ele parece reproduzir um texto original. Aquilo que eu falei, né? Eu tenho uma cópia, aqui eu tenho a carta de 1 João, e aí tem uma outra cópia que é feita no ano 100, mas apareceu uma no ano 500. Como eu já não tenho mais o original, eu tenho agora a cópia do ano 100, do ano 200 e tenho a do ano 500. Então, essa do ano 500 pode ser preferível em relação a qualquer outro manuscrito, porque ela está próxima de um manuscrito, de uma cópia, né, de um manuscrito mais antigo. Ou seja, se esse manuscrito serviu de base para esse de 500, do ano 500, esse manuscrito do ano 500 deve ser preferível, porque parece que ele reproduz, ele remonta a uma cópia mais antiga. Ok? Deu para entender aí, né? Também deve-se preferir manuscritos com ampla expansão geográfica aos manuscritos locais. Ou seja, os manuscritos escritos pela tradição oriental são preferíveis porque tiveram uma ampla circulação, enquanto que os que são de tradição ocidental são mais geograficamente localizados em áreas isoladas. É um problema com esse critério, porque esse critério é marcado por preconceitos, pois admite a predominância de poucos textos sobre outros. Ou seja, eu tenho um punhado de texto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 manuscritos aqui eu tenho 10 manuscritos, né? Essa aqui eu encontrei na região de Alexandria, 4 manuscritos. E aqui eu encontrei na região de Antioquia, o exemplo. Encontrei em Antioquia 10 manuscritos e aqui ele encontrou 4. Então, a preferência, segundo a crítica moderna, é desses aqui e não desses aqui. Isso é preconceito em relação aos textos, ao número de textos de testemunhos, né? E isso a gente precisa sempre avaliar com muito cuidado, porque para não criar nenhuma lacuna, né, textual sobre essa questão. Existem mais critérios para evidência interna, né? Mas acredito que os que eu já mencionei são suficientes para você fazer uma boa exegese. Existe outro critério, que é o critério da evidência interna. E as evidências internas são elas mais preponderantes para a avaliação sobre a escolha de uma leitura divergente do texto grego. Isto quer dizer que deve-se priorizar algumas evidências internas, evidências do texto, que são mais importantes, eu diria, do que as outras evidências externas. Por exemplo, as leituras mais difíceis, né, elas devem ser preferidas quando as variantes são produtos de erros de audição ou de visão. Deve-se optar pelas variantes mais difíceis, pois os copistas tendiam a tornar uma leitura mais simples. Isso implica em uma alteração do autógrafo, ok? Então, se a leitura é mais difícil, é mais truncada, então você prefere essa leitura do que a leitura mais simples, ok? Um outro critério interno é as leituras mais breves, sabe-se, ela deve ser preferida. Por quê? Porque sabe-se que na transmissão do texto há uma tendência para ampliar os textos do que suprimi-los. Aqui que nós vimos no uso de poneru, né, no texto de Mateus 6,13. Então, quem segue esse critério vai dizer assim, o texto termina aqui, o restante não, né? Livra-nos do mal, aí que é a expressão, pois teu o poder, a glória para sempre, amém. Essa parte não tem em alguns manuscritos, então eles dizem, não, então vamos seguir o critério da leitura mais breve. Então esse critério aqui é da leitura mais breve. Como eu já falei, você seguindo a leitura mais breve, você também pode acabar pegando uma corrupção ou omitindo de fato que o texto foi dito. Isso é importante também ser ressaltado. As leituras não harmonizadas, elas devem ser preferidas. Os copistas geralmente procuravam harmonizar variantes com textos paralelos, especialmente nos evangelhos, ou em citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Geralmente tendem a ser harmonizados pelo copista. Às vezes é citado um profeta que não é aquele profeta, ele coloca, insere lá a frase do profeta de fato para poder harmonizar o texto com a citação. Então, os copistas poderiam ter feito algumas coisas nessas alterações para harmonização. Então, os textos que não se harmonizam são preferíveis, as leituras não harmoniosas são preferíveis na tarefa da exegese, ok? E por fim, leituras mais rudimentares, né, que as mais aperfeiçoadas em termos estilísticos devem ser preferidas.
É o mesmo critério, né? Aquela ideia assim, a linguagem é mais truncada, mais difícil, né? Então ela é preferível em relação àquela que é mais polida, né? Aquela expressão mais polida. As variantes que melhor reflitam as características teológicas, estilísticas e próprias do autor da passagem em estudo. Então aquela variante que parece pertencer à pena do autor, aquilo que o autor de fato escreveria, ela deve ser preferida em relação a outra variante que parece não reproduzir o estilo, a característica e a maneira como o autor escreve. E a variante que consiga explicar melhor a origem das demais leituras variantes do texto deve ser preferida. Ou seja, aquela variante que consegue explicar melhor a razão das outras variantes que aparecem, essa deve ser preferida. Esses critérios devem ser estudados para que se possa fazer um ensaio exegético com qualidade. Então, se você quer estudar exegese, você precisa também conhecer um pouco sobre essa questão espinhosa. Eu diria que é espinhosa porque nem todo mundo tem a habilidade de lidar com ela, mas ela é importante para a nossa vida. Então, na nossa próxima aula, eu vou mostrar como você vai fazer essas avaliações, né, usando o modelo textual, e como você pode colocar isso na sua exegese, tá bom? De que maneira você pode colocar isso na sua exegese para que ela de fato fique uma exegese com qualidade, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula aqui nesse canal. Deus abençoe.